E aí, turma, vamos falar agora de um pensador muito importante para o teu vestibular. Estamos aqui agora para falar do Karl Marx. E a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é perguntar a origem do pensamento de Karl Marx. E aí eu tenho que ficar bastante de olho nisso, até porque essas questões caem na minha prova e eu não posso cair em determinadas pegadinhas. Então vamos pensar sobre a origem do pensamento de Karl Marx. Primeira coisa que eu não devo esquecer é a ideia, no caso, do idealismo alemão. Idealismo alemão do século XIX. Era uma ideia levantada, no caso, pelo filósofo chamado de Hegel, onde o Hegel dizia e afirmava que as nossas ideias eram capazes de criar a realidade. O Karl Marx, discordando dessa teoria, afirmava ao contrário, já dizia o seguinte, que era, na verdade, a realidade que acabava criando a nossa consciência, sendo assim uma ideia totalmente divergente e ao contrário do Hegel. Outra coisa que eu não posso esquecer em relação ao século XIX e à origem do pensamento de Karl Marx é a crítica que esse pensador faz aos socialistas utópicos. Socialistas utópicos é um conjunto de pensadores que surgiu ali no final do século XVIII e início do XIX, que contestavam o capitalismo, mas que não conseguiram alimentar uma ideia, que fosse capaz de ameaçar o capitalismo de fato. Tá? Outra coisa fundamental é a análise política e econômica que o Karl Marx faz da época. Sendo assim, ele analisa o liberalismo econômico do século XVIII e XIX. Tá? Outra coisa que nós temos que perguntar para nós é o objeto de estudo do Karl Marx nesse cenário. O objeto de estudo dele nada mais é do que o modo de produção capitalista, que se consolidou no século XVIII, e que acabou se reafirmando ali no século XIX e foi objeto de análise de crítica de Karl Marx. Tá? Outras coisas que nós temos que pensar também é sobre o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético, segundo Karl Marx, nada mais é do que a base material que condiciona a vida humana. Sendo assim, a nossa consciência, nossas ideias, ela é fruto da realidade da qual nós vivemos. Nós temos que pensar também sobre as ideias marxistas, sobre a questão do conceito de ideologia. O que seria ideologia segundo Karl Marx? Ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias, como muitos professores já afirmaram no ensino médio. Isso é um conceito correto, mas é um conceito, no caso, muito vago. O conceito de ideologia é um conceito que deve ser muito mais aprofundado por nós, principalmente para os professores que se dizem marxistas. Portanto, a gente compreender que ideologia é um conjunto de ideias, sim, mas é um conjunto de ideias que tem como finalidade inverter a realidade. Não devo esquecer, por exemplo, que o Estado é um instrumento de dominação da burguesia e que a burguesia se utiliza desse Estado para poder dominar o proletariado, nesse caso, os trabalhadores. Então vamos ter como exemplo básico de ideologia. Como é que nós podemos ter um exemplo básico de ideologia? Vamos tomar como exemplo o conceito de vivemos em um país democrático. Essa ideia de que nós vivemos em um país democrático é uma ideia que é absorvida por todos, mas no fundo, nós sabemos que a democracia, ela infelizmente não atinge a todos. Quem dera éramos nós, se nós pudéssemos falar tudo aquilo que a gente pensa a hora que a gente quer. Outra coisa que se enquadra nessa ideia é aquilo que nós vamos chamar ou afirmar de que todo mundo é igual perante a lei. Na verdade, nós sabemos que nem todo mundo é igual perante a lei. Então, a ideologia é esse conjunto de ideias que serve para inverter a realidade com o intuito de apaziguar a população, de evitar conflitos e tudo mais. Outro conceito marxista fundamental é o conceito, no caso, de alienação. O que é alienação? Alienação é quando o trabalhador não conhece, ele perde consciência sobre a riqueza que ele produz. Vamos tomar como exemplo clássico disso daqui. A reforma da Previdência, que está aí, que já bateu na porta e chegou para os brasileiros, é apoiada por muitos. Isso porque muitos brasileiros não têm consciência da riqueza que eles produzem ao longo de um ano. Então, esse é o conceito clássico de alienação. Um outro conceito muito marcante nos princípios marxistas é o conceito, no caso, de mais-valia. Mas o que seria essa mais-valia? Mais-valia é todo o recurso, toda a riqueza produzida pelo empregado para poder produzir riqueza para o patrão. Vamos tomar como exemplo esse conceito de mais-valia, até porque o Karl Marx divide esse conceito em duas partes, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia, no caso absoluta, é quando o trabalhador trabalha horas a mais e não recebe nada por esse trabalho. Um exemplo muito clássico disso é quando os professores saem da escola e levam o trabalho para casa, para poder realizar em casa, sendo assim ele não recebe por aquele trabalho. É um conceito, no caso, de mais-valia absoluta. O outro conceito fundamental é o conceito de mais-valia relativa. E o que seria essa mais-valia relativa? É quando o patrão, no caso o burguês, ele introduz a tecnologia com o intuito de aumentar a sua riqueza, de aumentar a sua renda. Vamos tomar como exemplo clássico
esse momento que o Brasil está passando por pandemia, onde muitos professores estão tendo que gravar videoaulas, assim como eu, para poder contemplar os seus alunos. Muitos desses professores não vão ter os seus trabalhos recompensados. Nesse sentido, a gente poderia enquadrar essa questão dentro do conceito de mais-valia relativa, a tecnologia se introduzindo para poder gerar riqueza. Também não devo esquecer que dentro da mais-valia relativa, Karl Marx afirma que essa mais-valia ela acaba gerando desemprego estrutural, que é quando o trabalho do homem é substituído pela máquina. Tá? Outra coisa fundamental do pensamento marxista é o conceito que nós temos de superestrutura e infraestrutura. O que seria a superestrutura? A superestrutura seria os mecanismos ideológicos, como, por exemplo, o Estado, a política, o liberalismo econômico, as instituições ditas democráticas, que defendem o Estado, elas serviriam ali, no caso, para manter a hegemonia do Estado. Isso aí acabava se enquadrando, isso acaba se enquadrando dentro do conceito de superestrutura, segundo Karl Marx. Mas também nós temos que lembrar do conceito de infraestrutura. O que é o conceito de infraestrutura? Infraestrutura é quando o Estado vai criar condições para a reprodução do capital. Vamos tomar como exemplo a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, segundo um pensamento marxista, nunca foi feita para atender a necessidade da população, mas sim para gerar condições de reprodução do capitalismo. E a gente conseguiu perceber isso na prática a partir das questões sociais e contraditórias que ficaram na realidade brasileira após o evento da Copa do Mundo. Um outro conceito fundamental que nós não devemos esquecer é o conceito de praxe. O que é praxe? Praxe nada mais é do que a consciência crítica que, segundo Karl Marx, todo cidadão deveria ter acerca da sua realidade. Que é isso que nós, professores, tentamos despertar em vocês, mas normalmente a gente é criticado, chamado de esquerdopata, chamado de comunista, de tudo mais, e assim a humanidade segue. É isso aí, é um abraço que vai aqui do Deus da Amazônia para vocês.